Olá, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Na Real. Só que agora com uma série especial, gravada aqui do evento HSM+. E, já como anunciado, eu e Jaciara decidimos inovar nesse podcast, trazendo outros convidados para entrevistar junto. Hoje é o Gederson, que está aqui comigo. E temos um convidado para mais que especial, o Fernando Solak. E que aí, Fernando, antes de qualquer coisa, a gente quer saber quem é o Fernando, na real, que não conta no LinkedIn nem no Instagram. Oi, Kátia. Oi, Gederson. Muito obrigado primeiro pelo convite de estar aqui, podendo conversar com vocês nesse podcast. E, bom, quem é o Fernando, né? Além do profissional, né, que está no LinkedIn, trabalhando mais há 16 anos em recursos humanos. O Fernando é um cara muito tranquilo e que tem, acho que, como principal hobby viajar. Conhecer lugares muito diferentes. Não são viagens tão tradicionais. Então, por exemplo, uma das viagens que eu mais gostei de fazer foi para a Índia. Gente. E como eu gostei uma vez, eu não fui só uma, eu fui 2 vezes para a Índia. Eu resolvi voltar para conhecer outros lugares, né? E acho que esse tipo de viagem, né, quem tem a oportunidade de fazer, faz enriquecer muito a nossa cultura, conhecer pessoas diferentes e conhecer diferentes pontos de vistas, o que ajuda muito num trabalho também de gestão de pessoas. Que legal, ainda mais a Índia. Cria repertório, né, Fernando? Você vem nutrido de culturas diferentes, de visões diferentes, de outras formas de pensar, né? Experiências, né? E tu leva isso para a vida, né? Para o mundo corporativo e muito depois além temos disso. Que falar mais né? sobre isso, porque é uma curiosidade sobre a Índia. É um lugar que eu tenho dúvida se era um lugar que eu gostaria de ir. Eu tive em 2012. Olha. Ah, você também foi? Eu tive em 2012. E aí, assim, imagina, que ano você foi? Eu fui em 2011. 2011, Então, assim, e eu fiz só o norte da Índia, eu fiquei pensando, né? Porque a Índia é um continente absurdo. Fala 2 coisas que você mais gostou da Índia. Do cheiro, é uma coisa assim que fica impregnado na gente, e do colorido. Do tempero, das roupas, da imagem, são as cores e os cheiros da Eu gostei, Índia. obviamente, de conhecer o Taj Mahal, é gigantesco, é maravilhoso. E eu gostei muito da comida, é uma comida bem diferente, muito condimentada, mas para mim foi muito legal poder ter essa experiência. E a gente fala de cultura, né? Hoje o grande desafio também para a gente trabalhar dentro das empresas é a cultura, né? Então, como conhecer também culturas diferentes gera esse repertório para a gente poder aplicar cada vez mais nas nossas organizações esses conceitos de cultura organizacional diversa. Pois é, e o tema que você trouxe para conversar com a gente é sobre a transformação digital, né? E o futuro desse trabalho na era digital. O quanto que, às vezes, uma viagem dessa, num lugar tão diferente, você vê as práticas lá também e você traz isso combinando com cultura. Conta um pouco pra gente sobre tudo isso dentro da TOTVS. Kátia, acho que é aquela mistura do tradicional com o novo, né? Então, quando a gente fala de uma empresa, por exemplo, a TOTVS, uma empresa que tem mais de 40 anos, é uma empresa de tecnologia 100% brasileira, então é uma empresa que tem uma história muito grande. Então tem uma tradição, tem aqueles valores muito fortes, tem pessoas que estão há muitos anos já trabalhando com a gente, uma cultura realmente muito forte. Mas tudo isso no dia a dia está em constante transformação, principalmente nesse mercado cada vez mais concorrido, com novas tecnologias chegando, novos formatos de trabalho. Então, a todo momento, a gente tem que aliar essa tradição, aquilo que a empresa tem de melhor na sua história, nos seus valores, com esses novos conceitos que estão vindo, principalmente a tecnologia. Então, por isso que a gente fala sempre de uma jornada de transformação e que passa pelo digital também, de digitalização de processos, de construção de uma cultura, de um mindset voltado a dados, voltado à gestão de tecnologias para uma melhor tomada de decisão em pessoas. Então, no fundo, acho que essas transformações são sobre isso. Como a gente transforma o nosso trabalho no dia a dia num trabalho cada vez mais automatizado para que libere o nosso tempo para ter uma melhor tomada de decisão com base nesses dados gerados. Vocês, Fernando, o RH da TOTVS é um RH movido a data-driven, né? Assim, vocês mergulham nos dados que vocês geram, né? E vocês têm
ações em cima dos dados coletados, né? Tem algum projeto, alguma coisa que surgiu dessa análise de dados, do que você pode compartilhar com a gente, assim, como um case? Sim. Não precisa nem ser dos premiados, viu? Porque vocês têm uma lista de premiações aí que vocês ganharam aí nos últimos tempos, né? Sim, mas lá a gente trabalha muito numa jornada realmente de aculturamento na gestão de dados. Então, já há alguns anos que a gente vem, na prática, aprendendo a trabalhar da melhor maneira esses dados para gerar a tomada de decisão. E a gente construiu isso num trabalho que eu chamo de trabalho de formiguinha mesmo, né? Começando do zero, a gente entendendo quais dados geram mais valor para a tomada de decisão. Então, a gente pega hoje, dentro dos nossos sistemas de RH, né, seja do mais básico, que é a folha de pagamento, seja outros sistemas que também geram dados de pessoas, como performance, pesquisas de engajamento, até entrevistas, por exemplo, de desligamento, né, no momento da saída de um colaborador. E a gente normaliza esses dados numa base para que a gente garanta uma padronização e uma qualidade. E uma vez feito isso, a gente consegue realmente analisar o detalhe de cada uma das informações para falar o que a gente precisa entender mais sobre as pessoas. E entendendo mais sobre as pessoas, a gente consegue planejar ações que vão ajudar a gente a atingir os nossos objetivos estratégicos de pessoas. Que é o quê? Cada vez mais atrair pessoas de talento no mercado para ficar com a gente dentro da empresa e que os nossos talentos tenham o maior ciclo de vida possível dentro da nossa organização, de uma forma saudável, produtiva e uma relação ganha-ganha, né? Que seja bom para a empresa do ponto de vista de entrega, produtividade, comportamento, e seja bom para aquela pessoa, para aquele colaborador, que à medida que a empresa cresce, ele também cresce junto com a empresa, no seu desenvolvimento, na sua carreira, nos seus cargos. Então, a gente trabalha muito nos projetos de People Analytics, gerando essas análises, entendendo quem são os talentos e, eventualmente, quais são as nossas priorizações, inclusive, de reconhecimento, de desenvolvimento, para que essas pessoas tenham uma jornada muito longeva com a gente dentro da empresa. Muito top. E assim, é muito legal, porque a TOTVS é um monstro, né? De estrutura, tem seus canais de distribuição, que são os franqueados, né? E vocês conseguem fazer com que isso chegue lá na ponta, né? Porque, por exemplo, a TOTVS Leste é um cliente nosso. E parte do trabalho que a gente fez com eles tinha um direcionamento do corporativo, né? E com essa mesma linha. Então, vocês olham não só para dentro, mas para toda a sua rede. Não é isso? É isso. A gente trabalha muito com o conceito de ecossistema na TOTVS, né? E um dos nossos propósitos a gente acredita que todo mundo pode crescer e a gente trabalha junto para isso. Então isso é uma verdade quando a gente olha para os nossos clientes, que à medida que o cliente cresce, ele vai crescendo junto com a TOTVS, com mais soluções nossas, etc. Mas toda a sociedade que tem esse contato com alguma solução da TOTVS, com alguém que trabalha na TOTVS, também tem essa possibilidade de crescimento. Seja os nossos colaboradores, os familiares dos nossos colaboradores e todo o nosso ecossistema de parceiros e franquias. Então, a TOTVS hoje consta com 12 mil funcionários, mais o nosso sistema de franquias que garante que a gente ofereça a melhor solução para um cliente que está na ponta em qualquer lugar do Brasil. E como RH, a gente tem esse compromisso de que todo mundo que represente a TOTVS compartilhe desses valores que a gente está falando, né? Que é um valor muito atrelado à qualidade, à proximidade do cliente, a entregar a melhor tecnologia que viabiliza o negócio. E acho que o principal conceito que eu gosto muito de falar, que a gente trabalha lá, que é o de valorizamos gente boa que é boa gente. Isso é bacana. Né? Então, é aquela pessoa que entrega, tem produtividade, faz o seu trabalho de uma forma exemplar, mas faz da maneira correta, né? Com ética, uma pessoa gente boa, que preza o relacionamento. Então, o gente boa que é boa gente. Então, não é negociável não ser gente boa gente, ou não ser boa gente. Então, acho que isso que representa muito a nossa cultura e que a gente tenta passar para todo o nosso ecossistema, inclusive as nossas franquias. Muito bom. Não, isso é uma coisa que é palpável dentro da TOTVS, né? A gente esteve lá e conviveu com vocês uma manhã que foi super agradável, conhecendo
a liderança de vocês, é uma coisa que está nos corredores da TOTVS, né? Se sente essa boa energia. Daí quando você falou, a gente trabalha com gente boa, mas também com boa gente, isso é notório. Cuidado, é muito bacana. É muito, muito bacana. E outra coisa, que um dos propósitos da Hopin, que também tem muito a ver com vocês, que a gente fala que o nosso foco é o foco do cliente. Né? Então, assim, o cliente que nos dá o direcionamento, do tipo assim, meu cliente, eu tô indo no caminho certo, você está sendo bem atendido, eu te entendi bem, e o que eu estou te entregando está atendendo a tua expectativa. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né, Fernando? E vocês, como RH de uma empresa como a TOTVS, eu vejo essa relação com o cliente que vocês têm, que é bacana, né? É uma coisa diferenciada no mercado também, né? E a gente compartilha muitos valores com os nossos clientes também, né? E esse é um exemplo muito legal, né? Quando um cliente nosso ele contrata uma solução, e a gente tem um relacionamento muito próximo, porque é um serviço no fim das contas, né? Não é só ali um software, mas é toda uma prestação de serviço, tem todo um relacionamento, né, de longo prazo. Então a gente preza também se relacionar muito com os clientes que compartilham desses valores parecidos, como é o caso da Hopin, o que é muito legal. E eu acho que é isso, né? Essa cultura, né, que valoriza o crescimento e que seja palpável, né? A cultura de uma empresa, você tem que ter o aspiracional também, mas tem que ter aquilo que você chega no ambiente e você consegue entender como funciona aquela vibe. Que de verdade é praticado, que né? de verdade é praticado. Na real, né, Kátia? Na real mesmo, né? Tipo, na real. Então, isso que a gente vem tentando cada vez mais intensificar nesse cenário de uma empresa de 12 mil pessoas, que sempre é um desafio grande. Não é fácil, fora os indiretos, né? E é isso que eu ia te perguntar. Na verdade, assim, a gente está com um canal de distribuição e minha referência são vocês. Que bacana. Falei que eu ainda queria ir para lá fazer uma escola, porque a forma como vocês conseguiram criar canais de distribuição sólidos, estruturados, e o cliente não percebe a diferença lá na ponta. Para ele é TOTVS, do mesmo jeito. Isso é fantástico. Mas aí eu ia te trazer uma provocação, e talvez até para trazer como dicas para quem está nos ouvindo, né? Entre o pensar e o agir, a prática e a realidade, olhando na cadeira de diretor de RH, alinhado aos negócios. Né? Eu acho que cada vez mais, nunca se precisou tanto de RHs com olhar de business, né? Mais estratégico, olhando para as pessoas e buscando essa consonância e aplicabilidade de as práticas de gestão de pessoas contribuindo para o resultado do negócio e o negócio contribuindo para que as pessoas estejam em lugares felizes, com saúde mental, com emocional, engajadas e comprometidas. E como que o executivo do RH precisa estar atento? Que estratégia ele precisa usar para buscar esse equilíbrio entre os acionistas e toda a cadeia de colaboradores? Kátia, acho que hoje, para um trabalho bem feito de RH, é essencial você estar muito próximo do negócio. Eu, por exemplo, estou há 8 anos na TOTVS, né? Então esse período permitiu que eu conhecesse profundamente os negócios da empresa, os desafios que a gente tem e as pessoas que tocam cada um dos negócios. E que a gente consiga estabelecer parcerias para que seja um trabalho de gestão de pessoas que impacte o resultado final da empresa. E hoje a gente consegue, através de várias métricas, ver isso, né? Então, por exemplo, a gente acompanha algumas métricas de produtividade atreladas, né, a crescimento de indicadores financeiros da empresa versus headcount ou custo de pessoas. Então, se a gente tem, né, por exemplo, uma receita da empresa ou uma margem, um EBITDA, crescendo numa proporção maior do que o custo das pessoas ou até a quantidade de pessoas que trabalham na empresa, a gente está gerando eficiência para o negócio. Essa é uma métrica super importante para a gente acompanhar e comparar, inclusive, como isso evolui, né? Então, como que a gente está esse ano comparado com o ano passado, né? A relação receita pelo custo de pessoas. E isso mostra o quanto a gente está crescendo de forma sustentável como empresa e o quanto a gente está trazendo de retorno para os negócios. Então, eu acho que a grande dica que eu deixaria para qualquer profissional de RH, qualquer área que quer gerar um impacto positivo no seu negócio, é que conheça profundamente as personas que trabalham no seu negócio, né? E essas personas vão te falar exatamente o que você precisa fazer para gerar um crescimento sustentável na empresa. Então, quem são as pessoas de vendas, quem são as pessoas de tecnologia, as pessoas do time corporativo, e ter uma estratégia de RH que seja customizada
com a necessidade daquelas pessoas e do negócio que as pessoas estão inseridas. Claro. Hoje não faz sentido você olhar para a tua empresa, para as pessoas que estão nela de uma forma única. Sim. Porque as pessoas querem ter uma experiência personalizada. E isso vai ser a chave do sucesso. Nem o cliente é igual e nem o colaborador é igual. Né? E não é uma esteira, né? Não é uma coisa que entrou e vai passando. Né? São momentos, né? Você tem que saber. Mas acho que durante muitos anos assim, né? a gente tratou, né, isso como uma esteira. Então, acho que nos últimos Achando anos... que todo mundo tinha as mesmas expectativas, queria o mesmo cargo, tinha o mesmo sonho de carreira. Esse é o diferencial. Então, ter esse olhar mais individualizado. É um trabalho mais detalhado. Eu brinco, dá trabalho. Dá trabalho. Mas é o caminho. Dá e trabalho. É muito recompensador também quando você vê que você está no caminho certo e começa a ver os resultados gerados. E aí tem um grande desafio no meio do caminho disso tudo, que é a liderança, né? Porque a liderança ela é a executora disso tudo que o RH traz, desenha, né? O RH é o apoio dela, mas o RH também precisa dela, né? A liderança é fundamental nesse processo. É muito importante a gente trabalhar no desenvolvimento, no treinamento dos líderes, para que eles sejam protagonistas no seu papel de liderança, sem terceirizar atividades, né? Porque às vezes, quando você tem um ambiente que não é muito maduro, né, muitos líderes costumam terceirizar para o RH. Vai lá resolver com o RH o problema, não é assunto meu. Então, você precisa trabalhar o empoderamento da tua liderança para que essa liderança tenha autonomia para resolver as questões ali na ponta, numa relação de confiança junto ao seu time e cada colaborador do seu time. Então, isso tudo fala sobre ter modelos de performance adequados, né, que vão... você vai ter ferramentas que permitam com que um gestor tenha conversas estruturadas individualmente com cada pessoa, com o teu time, ou também com o time como um todo. Seja um feedback estruturado, seja conversas one-on-one, que você consiga conversar de carreira, de expectativas. E você chegando nesse nível de maturidade, você vai ter grande parte dos problemas ali já resolvido na raiz. E o líder que tiver uma dificuldade de realizar esse processo vai contar, sim, com o apoio da área de RH para poder desenrolar isso e gerar o melhor resultado, né? Então o RH faz o papel até de conselheiro, de counseling ali, de trust advisor para esse gestor. Até porque é um desafio também. Hoje em dia, ser liderança também está sendo um grande desafio, porque ele conhecer ele mesmo, cuidar dele mesmo, para que ele esteja bem, para que ele possa conhecer o outro e cuidar do outro, porque liderar não deixa também de ter que cuidar, né? E esses soft skills vão mudando e vão exigindo da gente posturas e entregas diferentes, né? Então, assim, você liderar, né? Vocês liderarem líderes técnicos do digital, né? Deve ser um desafio um pouco maior também, né? Esse é o grande desafio, porque naturalmente grande parte das nossas lideranças, sim, vem de área técnica. São pessoas que geralmente são muito boas tecnicamente e que se acabam destacando pelo seu conhecimento técnico, mas também por uma certa, talvez, liderança informal, uma liderança até mais técnica sobre um time. Só que quando a gente coloca essa pessoa para liderar formalmente um time, aí eu brinco que a fase do videogame é nova, né? Então você, como empresa, precisa realmente investir em dar ferramentas e capacitações para que essa pessoa consiga mudar um pouquinho esse mindset e focar nessas competências de liderança em adição àquelas competências técnicas que ele já tem muito bem desenvolvida. E quem consegue, né, avançar nesse passo, né, aprender, né, essas novas competências e ser um líder ali colaborativo, um líder mentor, consegue ter uma carreira muito bacana e é um perfil muito diferenciado, porque consegue combinar muito bem essas skills de liderança com as skills técnicas. Consegue ser até mais feliz. Porque é menos sofrido, né? Porque ele conseguiu equilibrar. E acho que isso é importante, né? Acho que a liderança não tem que ser algo sofrido, né? Não, quando tem esse sentimento leve, né? De sofrimento, é que algo está muito errado, né? Algo tem que ser revisto, ou mesmo... Às vezes, inclusive, ter a coragem para falar assim, eu não quero ser líder, mas eu quero ser especialista. Eu ia te fazer... A gente está caminhando aqui para o final, a gente começou falando sobre inovação, né?
Como que vocês estão nessa etapa dessa mudança? Porque, assim, já é uma empresa de tecnologia, mas uma coisa é uma empresa de tecnologia, outra coisa é uma empresa inteira, independente do negócio, ser inovadora. A gente está falando muito de modelo mental, né? E eu não sei o quanto que vocês olham para isso. Falo muito pela nossa experiência. A gente começou com vários projetos de inovação e IA na empresa, mas antes de qualquer coisa, a gente colocou todo mundo em formação sobre o modelo mental, vivendo, repensando, revisitando, e antes de inovar em qualquer coisa, olhar para o que a gente pratica no dia a dia, que pode ser inovado independente da tecnologia, né? Porque antes a gente está falando de pessoas e processos. Como é que é essa discussão do modelo mental mais high-tech, como um todo na empresa, não só como negócio? Acho que esse é um dos grandes focos dos nossos sistemas hoje de capacitação lá dentro da empresa. A gente vem trabalhando há um ano, um pouquinho mais de um ano, que é justamente, né, quando uma empresa já tem um porte do tamanho, por exemplo, como a gente tem, uma empresa gigantesca, o risco da inovação ela ficar para trás é muito grande. Então, como que a gente consegue trabalhar para que esteja na cabeça de cada um dos nossos colaboradores as possibilidades que eles têm de sim, né, gerar inovação, trabalhar com tecnologia, pensar fora da caixa, ter autonomia nos seus processos e mais importante que tudo isso até é conhecer as novas tecnologias e ferramentas que vão estar à disposição dessas pessoas. Então, o que a gente vem fazendo? A gente vem fazendo um trabalho o que eu chamo de letramento mínimo para 100% dos colaboradores da empresa. E a gente vem fazendo isso através de uma academia de dados e inteligência artificial. Então, que é justamente, né, a gente ter o mínimo de conhecimento sobre a melhor forma de trabalhar os dados à disposição em cada uma das áreas e como também os processos de inteligência artificial, eles vão vir e a gente consegue trabalhar eles da melhor maneira para que o nosso trabalho ele tenha um valor mais agregado. Porque aí entra também o receio das pessoas, né? Agora que vem a inteligência artificial, como é que fica o meu trabalho, como é que fica o meu emprego? Na verdade, quem vai aprender a trabalhar com inteligência artificial vai revisitar um pouco a forma como a sua função é feita e vai utilizar da melhor maneira aquela inteligência artificial para tomar a decisão do seu trabalho. Então é isso que a gente vem treinando as pessoas, os conceitos básicos e mínimos de dados e inteligência artificial. E para quem, né, vai avançando nesses módulos de treinamento, a gente vai tendo realmente conteúdos mais específicos e avançados para que as pessoas elas consigam aproveitar da melhor maneira esse mindset de inovação e tecnologia. Então, realmente é uma jornada que engloba 100% da organização e um dos principais investimentos quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas hoje na empresa. Muito bom. Muito bom. Então... Bacana, bacaníssimo. Muito bom. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu agradecer a tua participação aqui, Fernando. A gente sempre um aprendizado, né? A gente saber o que a TOTVS vem fazendo. Meus parabéns por todas as conquistas, todas as premiações para você e para todo o time da TOTVS. Vamos querer saber como é que a gente vai também, né, buscar as premiações dessas. Aí, né, case, né? Eu acho que a gente está aqui uma se parceria convidando boa, né? para uma visita depois da TOTVS, né, Gerson? Estão super convidados. Obrigado novamente pelo convite. Obrigado acho que é muito importante.